Você pode ou não acreditar em Deus, em acreditar no universo, ou acreditar em coincidências, em destino, você pode acreditar ou não, mas uma coisa é fato. Quando você entra em ação, quando você se coloca em movimento, as coisas começam a acontecer. As coisas começam ao seu redor parecer que são coincidências. Você começou a fazer alguma coisa, às vezes parece que aparece alguém ou aparece alguma coisa que tem a ver com aquilo que você está fazendo ou está falando, porque as coisas começam a acontecer, né? Você sabendo de como isso funciona ou não, as coisas começam a se colocar em movimento, né? E parece que as coisas começam, parece que o universo começa a andar junto com você, a fazer as coisas junto com você, né? Então, você querendo ou não, as coisas começam a acontecer à sua volta e você começa a ver as coisas mudando, caminhos se abrindo, né? Quando você não sabe o que você vai fazer, quando você tem dúvidas do que você vai fazer, quando você não sabe o que fazer, parece que não existe caminho na sua frente, né? Parece que não tem para onde você andar, né? Percorrer o caminho para percorrer. Mas uma vez que você decide, né? Uma vez que você se compromete e fala, vou fazer aquilo, né? E não tem mais como eu voltar atrás, aí parece que se abre um caminho na sua frente, né? E nesse caminho parece que se abre várias outras oportunidades. Você começa a ver coisas que antes você não via, que antes não estava claro para você e agora está, né? Então esse também é o poder do comprometimento, né? É você decidir agir, você fazer, escolher aquilo, escolher estar dentro daquilo, escolher fazer aquilo ali, fazer dar certo. E uma vez que você decide isso, você escolhe isso, né? Você se coloca em ação, você começa a perceber coisas que antes não estava claro, que antes, né, não estava, parece que antes era difícil para você, parece que quando parece que antes você não enxergava que aquilo era possível. E depois você começa a ver várias coisas acontecendo, você começa a ver várias oportunidades. E às vezes as pessoas acham que isso é sorte. Quando você vê de fora alguém fazendo algo e as coisas acontecendo para a pessoa, né, e não acontecendo para você, você pensa, poxa, eu tenho azar e aquela pessoa tem sorte, porque do nada as coisas começaram a acontecer para ela, do nada as coisas começaram a dar certo. Mas se você parar para pensar, isso não é sorte. Não é que do nada aquilo apareceu na frente dela. Na verdade, isso vem antes. Ela deu um passo para frente, ela decidiu escolher, ela decidiu percorrer aquele caminho ali, né? E uma vez percorrendo aquele caminho, as coisas à sua volta começam a acontecer. E eles acontecem de uma forma que antes não aconteceria se você tivesse tomado uma outra escolha, uma outra decisão, ou se você tivesse decidido não agir, não fazer aquilo, né? Aqueles resultados não iam acontecer, né? Olha que interessante, né? Então, algumas coisas começam a acontecer que antes não seriam possíveis, por outros caminhos não iam acontecer. Aqueles resultados, aquelas oportunidades são únicas, que aparecem por causa que você tomou aquela decisão, porque você tomou aquele caminho. E então isso não é sorte, isso não acontece por acaso, isso acontece porque você decidiu, porque você deu o primeiro passo, né? Porque você decidiu percorrer aquele caminho. E ao percorrer aquele caminho, as coisas começam a acontecer, oportunidades começam a aparecer, você cria oportunidades, né? Não é que as oportunidades surgiram do nada, não é que a sorte, não é que você deu sorte, é porque você criou essas oportunidades, você criou esses caminhos, você criou essas coisas que estão acontecendo, esses resultados, né? Porque você decidiu, você começou a entrar em ação. Então, isso que é interessante. Talvez, se você não tivesse tomado aquele caminho, ou talvez se você não tomar esse caminho, né, não decidir fazer isso que você queira fazer, talvez você nunca saiba o que aquilo daria para você de resultados, o que aquilo ia trazer para a sua vida, né, de coisas boas. Então imagina você viver a sua vida sem saber que se eu tivesse tomado aquele caminho, algumas coisas poderiam ter acontecido, né, e poderiam ter mudado a minha vida. Tem até acreditado que é melhor você se arrepender de algo que você fez, né, do que de algo que você não fez, né? Porque imagine você se arrepender de algo, poxa, eu poderia ter tomado aquele caminho ali e não tomei, agora me arrependo, né? Melhor você se arrepender de algo que você fez, né? Poxa, pelo menos eu tentei, pelo menos eu percorri aquele caminho ali, eu fui e fiz, né? Então é importante você se comprometer e fazer, você não ter dúvidas.